Olá, boa noite. Boa noite. Catequese no Vaticano. Papa recorda a viagem ao Cazaquistão e diz que o povo é exemplo de civilização e coragem. Santo Padre nomeia bispo para a Diocese de São Miguel Paulista. Presidente Vladimir Putin volta a fazer ameaças a países ocidentais. Tribunais regionais eleitorais dão início à lacração de urnas eletrônicas. Tem reportagem sobre o padre cientista e inventor do rádio. No dia de conscientização dos direitos da pessoa com deficiência, nossos repórteres mostram a primeira escola de balé para cegos do mundo. E no dia em que a igreja celebra São Mateus Apóstolo, conheça a história de devoção a este evangelista. O Canção Nova Notícias está começando. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco fez uma pausa em suas reflexões sobre o discernimento para recordar sua viagem ao Cazaquistão. E como tem feito desde o início da guerra, voltou a falar da situação da Ucrânia. O cardeal Krajewski é andato lì per la quarta volta. Durante a catequese, Francisco disse que o cardeal Konrad Krajewski, que está em missão na Ucrânia para ajudar nas necessidades locais e levar a proximidade do pontífice, falou a ele sobre a dor do povo, as selvagerias, monstruosidades e os cadáveres torturados que encontram. Juntemo-nos a este povo tão nobre e mártir, pediu o Papa. Ao recordar sua viagem ao Cazaquistão na semana passada, destacou que o país, em que convivem cerca de 150 grupos étnicos e falam-se mais de 80 línguas, é um exemplo de civilização e coragem. Francisco observou ainda que o Cazaquistão fez escolhas muito positivas, como adotar boas políticas energéticas e ambientais e rejeitar as armas nucleares. No momento em que essa trágica guerra nos faz ver que alguns pensam em armas nucleares, nessa loucura, esse país, desde o início, diz não às armas nucleares. Como quello de dire no alle armi nucleari. Francisco esteve no Cazaquistão, independente há apenas 30 anos, para participar do 7º Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. O Papa ressaltou a importância de colocar as religiões no centro do compromisso para a construção de um mundo onde haja escuta e respeito na diversidade e explicou que isso não é relativismo, é escutar e respeitar. É ascoltare e rispettare. O Papa interpreta a declaração final do Congresso, assinada por todos, como fruto de um caminho que vem de longe e recordou na área do diálogo interreligioso os feitos de seus predecessores, João Paulo II, João XXIII e Paulo VI, bem como de pessoas de outras religiões, a exemplo de Mahatma Gandhi. Fez memória ainda de tantos mártires de todas as idades, línguas e nações que pagaram com a vida sua fidelidade ao Deus da paz e da fraternidade. I momenti solenni sono importanti. Os momentos solenes são importantes, mas depois é o empenho cotidiano, é o testemunho concreto que constrói um mundo melhor para todos. O Papa lembrou seu encontro com a pequena igreja local. Os católicos representam menos de 1% da população, condição que, segundo Francisco, se for vivida com fé, pode trazer frutos evangélicos. Anzitutto, primeiramente, a bem-aventurança da pequenez, de ser fermento, sal e luz, confiando unicamente no Senhor e não em alguma forma de importância humana. E não su qualche forma de relevância humana. O presidente russo, Vladimir Putin, fez um discurso fortemente condenado pela comunidade internacional. Putin acusou o Ocidente de conspirar para destruir a Rússia e ameaçou usar as armas nucleares. O discurso à nação russa, transmitido pela TV, surge no momento de contraofensiva ucraniana. Putin disse que se a integridade territorial da Rússia estiver ameaçada, usará todos os meios disponíveis para proteger o povo e acrescentou que não está blefando. O líder russo convocou 300 mil reservistas para se juntarem às tropas na guerra contra a Ucrânia.
A medida, que afeta qualquer um que tenha servido como soldado na Rússia, começa imediatamente. É a primeira mobilização do país nesse sentido desde a Segunda Guerra Mundial. A declaração de Putin provocou reações internacionais. O presidente dos Estados Unidos criticou a Rússia e disse que não se pode vencer em uma guerra nuclear. A China pediu diálogo entre as partes. Os primeiros ministros da Holanda e da Bélgica pediram calma após o anúncio do presidente russo. A França não fez comentários. Já o vice-chanceler da Alemanha declarou que foi outro passo ruim e errado da Rússia. A presidência da União Europeia salientou que nesta guerra há apenas um agressor, a Rússia, e um agredido, a Ucrânia, e que o apoio aos ucranianos permanecerá firme. Na catequese de hoje, o Papa Francisco disse que esta trágica guerra nos faz ver que alguns pensam em armas nucleares, o que classificou como loucura. Agora há pouco, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, iniciou discurso na ONU expressando indignação com a decisão de Putin de convocar milhares de reservistas para mais conflitos e a utilização de outras armas. Preocupado, pede paz em seu país. Olha, aqui no Brasil faltam 10 dias para as eleições e os tribunais regionais eleitorais do país começaram a lacrar as urnas eletrônicas nesta semana. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações. Ronaldo, boa noite para você. Olá, boa noite para você também, boa noite para tanta gente que agora nos acompanha. Hoje foi a vez do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal. O TRE também é o responsável pela votação dos mais de 700 mil brasileiros que vivem no exterior. Por lá, a votação se dá tanto por meio das urnas eletrônicas como por cédulas de papel em algumas localidades. Em todo o Brasil, são mais de 577 mil urnas utilizadas para a coleta de votos dos mais de 150 milhões de eleitores. No DF, serão quase 6 mil. Na capital federal, 12 mil policiais farão a segurança dos locais de votação. O Distrito Federal vai dar o exemplo de segurança e a população pode ficar tranquila que não teremos problemas no dia das eleições. Neste galpão, os servidores da Justiça Eleitoral dão carga nas baterias das urnas eletrônicas, conferem as impressoras e inserem os dados dos eleitores e dos candidatos. Ao final, a urna eletrônica é lacrada. Todo o procedimento é acompanhado de perto por juízes eleitorais, seguranças da Justiça Eleitoral e por membros de entidades fiscalizadoras. Ali vai copiar os dados dos eleitores, como nome, número da inscrição do eleitor, a biometria do eleitor, como também dos candidatos, foto, o número do candidato, o nome do candidato. 8 entidades de observação acompanham a preparação em todo o país. Nós não interferimos nos procedimentos, mas a gente verifica se tudo está correto e se coisas podem ser melhoradas. Então, inclusive, até mesmo os procedimentos. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal também faz a coordenação das eleições brasileiras no exterior. São 697 mil brasileiros espalhados em 106 países. Em 77, a votação vai ocorrer em urnas eletrônicas e em 29 serão utilizadas urnas de lona com cédulas de papel. Cada voto é importante, porque cada voto representa um brasileiro que está votando. E uma eleição pode ser decidida com um voto. Então ninguém pode desprezar nenhum voto. Ah, mas a eleição no exterior tem 700 mil quase votando. Isso é muito importante, pode definir a eleição. Em plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por maioria manter a suspensão de decretos que facilitam o acesso a armas de fogo no Brasil. A Corte argumentou que a decisão acontece em virtude da proximidade das eleições e do risco de violência política. E vamos falar agora de saúde. O teste para diagnóstico da varíola dos macacos foi incluído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar no rol de procedimentos que devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados.
Conhecida internacionalmente como monkeypox, a varíola dos macacos é endêmica em regiões da África e se tornou uma preocupação sanitária devido à disseminação em diferentes países desde maio deste ano. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 7 mil casos e 2 mortes. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os testes para detectar a doença serão feitos por planos de saúde dos beneficiários que apresentarem indicação médica. O exame é realizado a partir de amostras de fluidos coletados diretamente de lesões que se manifestam na pele. As análises permitem detectar a presença do vírus que causa a doença. Daqui a pouco a nossa repórter Camila Castro vai voltar com mais informações, agora ao vivo, sobre a definição da taxa básica de juros. Eu fico por aqui. Até amanhã. Ok, Ronaldo, boa noite para você, bom descanso. Olha, a seguir, o Comitê Paralímpico Brasileiro promove competição regional para atletas do Nordeste. E no dia da conscientização da luta da pessoa com deficiência, conheça a organização que oferece apoio a essas pessoas. Você sabia que hoje é o Dia Nacional da Conscientização da Luta da Pessoa com Deficiência? Nós vamos agora a São Paulo saber mais sobre esse assunto com o Rodrigo Luiz. Rodrigo, quais são as novidades? Boa noite a você e a todos. Olha, neste dia de conscientização da luta das pessoas com deficiência, acontece uma feira virtual. O evento oferece cerca de 10 mil vagas para pessoas com deficiência. Até amanhã, pelo menos 200 empresas oferecem oportunidades para diferentes áreas, níveis de experiência, cargos e modelos de trabalho distintos. E hoje nossa equipe visitou uma organização sem fins lucrativos que oferece apoio e atendimento às pessoas com deficiência de todas as idades. Aos poucos, Dona Elza aprende a viver sua nova rotina. Aos 74 anos, ela se tornou cadeirante, após sofrer um acidente vascular cerebral, que paralisou parte do lado esquerdo de seu corpo. Totalmente diferente, não é? Então você sente mesmo uma certa limitação, não é? Limitação para me aproximar das pessoas, limitação para entrar numa loja. Assim como Dona Elza, mais de 17 milhões de brasileiros também convivem com algum tipo de deficiência. Quem vê o sorriso de Maitê não imagina que a menina de 4 anos já enfrenta problemas de adulto, com dificuldade no acesso a alguns locais e também com preconceito por sua deficiência. Eu converso muito até mesmo na escola. Até mesmo na escola a gente vê muito a diferença. Entendeu? Mas a gente vai conversando, ela entende. Então ela é uma criança que ela entende tudo, sabe? Ela fica triste, sim, mas ela sabe conversar depois. 70 anos separam as realidades de Dona Elza e de Maitê, mas as duas têm em comum a felicidade de serem atendidas nessa instituição sem fins lucrativos, que oferece apoio e reabilitação a pessoas com deficiência. Com mais de 70 anos de história, a ACD é referência no atendimento e reabilitação de pessoas com deficiência em todo o Brasil. São mais de 800 mil atendimentos por ano em todo o país. Atendimentos como este daqui, da fisioterapia aquática. Esse paciente chega aqui e faz uma avaliação médica inicial para estabelecer se ele enquadra ou não nos nossos protocolos. E depois ele passa por uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, onde físio, fono, TO, psico, serviço social vão avaliar e vão ver o melhor protocolo para esse paciente fazer a reabilitação dele aqui dentro da ACD. Hoje em dia, a Maitê, que ela andava mais esporada nas coisas, ela anda com o andador sozinha, ela corre, ela sabe cair. Dona Elza também segue seu tratamento sempre com muito otimismo. A mensagem que eu passaria é nunca desanimar, porque se o nosso problema nos limitou até a página 3, vamos continuar lutando para chegar até a página 3, que é muito importante. Tchau, pessoal! Beijo!
E não é só de trabalho e atendimento médico que necessitam as pessoas com deficiência. Atividades culturais também são muito importantes e revelam habilidades e dons para artes e danças como o balé. Nossos repórteres mostram agora para você a primeira companhia de balé para cegos do mundo. Há 27 anos, Fernanda Bianchini começou voluntariamente a dar aula de balé para 10 alunas deficientes visuais do Instituto de Cegos Padre Chico. Foi assim que surgiu a associação, que hoje atende mais de 400 alunos com deficiência visual, física, motora ou intelectual. São alunos dos 3 anos de idade até terceira idade, aprendendo gratuitamente balé clássico, sapateado, dança de salão, expressão corporal, música, teatro. A integração social é a principal missão da associação. A entidade é reconhecida mundialmente por um método pioneiro de ensino do balé clássico para deficientes visuais. Essa metodologia única, toda através do toque, da percepção corporal, já está na Argentina, em Portugal, nos Estados Unidos, na Austrália, na Polônia. Então nós queremos ser o sim de tantos alunos que recebem não por conta da deficiência. Nicolas nasceu de forma prematura, tem 11 anos e é deficiente visual. Desde os 6 anos, ele participa das atividades da associação. Eu faço balé, teatro, canto, pilates e só. Muito legal aqui. Ele consegue ter mais autonomia nas coisas em casa, o equilíbrio para andar, né, em casa, porque como ele não vê nada, é um pouco mais difícil. Mas ele consegue se locomover muito bem. A diretora, que também é bailarina e fisioterapeuta, reiterou que tanto o balé quanto as diversas atividades proporcionam aos alunos uma melhora em diversos aspectos e contribuem com a autoestima e a autoconfiança. Nosso maior sonho é que a pessoa com deficiência seja vista como uma característica, assim como todos nós, né, temos as nossas características, nós também temos as nossas limitações, mas nunca como um impedimento para que elas realizem seus sonhos, seus desejos, seus ideais. Bom, eu volto logo mais com uma reportagem mostrando o padre cientista e inventor do rádio. Até mais. Até já, Rodrigo. Obrigado. Olha, o Comitê Paralímpico Brasileiro promoveu hoje uma competição em nível regional com atletas de Sergipe e de outros estados do Nordeste. Bom, é o 5º evento promovido pelo comitê e pode inaugurar um novo ciclo para atletas até então desconhecidos no cenário nacional de competições. O meeting aconteceu no Centro Esportivo de uma universidade de Aracaju. Em cada modalidade paralímpica, a chance dos atletas irem além dos seus limites. Sempre bom a gente se desafiar. E como quem é paralímpico, né? É bom para aumentar a coordenação motora, né? Tem uns que ficam criticando, você não vai conseguir, mas um dia eu consigo, nos obstáculos. Nunca desisto do meu sonho. 139 atletas estão participando desse meeting que abre as portas para um atleta, até então desconhecido, no cenário nacional paralímpico. Que inclusive esse dia 21 é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Que esses atletas eles consigam essa porta de entrada através do esporte paralímpico para conseguir se desenvolver aí nas competições esportivas. Kathleen competiu no halterofilismo com mais 28 atletas. Esta foi a primeira competição importante que ela participou. A jovem esportista se deu bem em todas as tentativas. Eu estou bastante feliz e ao mesmo tempo nervosa, né? Que é uma adrenalina assim boa. Impactante. Parabéns a esses atletas, hein? Olha a seguir, a taxa básica de juros da economia. Em Belo Horizonte, desabamento em prédio deixa 3 pessoas feridas e uma morreu. Estamos
Estamos de volta com Canção Nova Notícias. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, definiu hoje a taxa básica de juros da economia, a Selic. O anúncio foi feito no fim da tarde. Nós vamos agora a Brasília ao vivo com informações da repórter Camila Castro. Camila, boa noite. Qual a alteração, se houve alteração? Oi, Reinaldo, boa noite a todos. O Copom decidiu por manter a Selic em 13,75%. A expectativa era de um aumento menor do que nos encontros anteriores, mas os analistas decidiram pela manutenção da taxa. E lá nos Estados Unidos, o Banco Central anunciou hoje, nesta quarta-feira, que elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual com o objetivo de controlar a inflação alta, que gira em torno de 8,3% para retornar à meta aí de 2%. É a quinta alta consecutiva implementada pela autarquia desde o início do ciclo em março deste ano. A alta nos juros americanos pode causar uma desaceleração na maior economia do mundo e redução do consumo, além das importações para os Estados Unidos. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Uma ótima noite. Boa noite para você, Camila. Bom descanso. Muito obrigado. Adriana, com você. E um prédio desabou nessa madrugada em Belo Horizonte. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas. O prédio tinha 5 andares e estava em fase de acabamento. 2 famílias já moravam no imóvel e apenas uma delas estava no local na hora do desabamento. 3 das 4 pessoas que estavam no prédio foram socorridas conscientes e com politraumatismos. A outra vítima, uma senhora de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os escombros do prédio atingiram a casa vizinha e não causou vítimas, já que estava vazia no momento do acidente. O local foi interditado pela Defesa Civil. As causas do desabamento ainda não foram divulgadas. Olha, a sabedoria e a experiência nos ensinam que colhemos o que plantamos. No dia da árvore, necessário repensar como lidamos com as vegetações que nos cercam, Adriana. Reinaldo, mais do que plantar, a data deve ser encarada como mudança de atitude e a consciência que as nossas ações vão afetar as gerações futuras. O dia também é de homenagens àqueles que combatem com heroísmo os crimes contra o meio ambiente. Francine é quem dá as ordens por aqui. A filha do mato na infância hoje luta por sustentabilidade. Para a gente acaba renovando, estimulando, motivando a gente e faz a gente pensar e entender o porquê estamos aqui e qual é a nossa missão. Já essa turminha são os responsáveis por cuidar do futuro. A missão de hoje, plantar árvores nativas e cuidar para que cresçam e deem frutos, assim como eles. É uma coisa divertida de se fazer, eu acho que todos deviam ter essa experiência. Foi uma sensação muito aproveitadora e que eu quero refazer essa ação. É muito importante a natureza, que sem ela a gente não tem como viver. Conscientizar a respeito da importância da conservação, incentivar e colocar a mão na massa. Tudo com uma dose de amizade e alegria. A gente fica muito feliz em ter as crianças e adolescentes acompanhando o nosso trabalho e poderem entender qual que é a importância de já plantar uma árvore, de poder cuidar, manter o nosso ambiente, manter a nossa natureza, não só para a gente, mas para as próximas gerações que vão vir. Quando você passa o conhecimento para elas, elas cobram dos seus familiares em casa, como separar um lixo, não corta essa árvore. Então elas levam isso, então as famílias acabam se deixando absorver também esse conhecimento. Os viveiros florestais são essenciais para a preservação das florestas e manutenção dos ambientes. Essas mudas serão depois reintroduzidas na natureza, colocadas em parques e áreas de desmatamento. Um trabalho que nos garante o direito de vivermos com mais qualidade de vida. São todas mudas da Mata Atlântica, mudas nativas do nosso bioma, tem muitas mudas frutíferas, floríferas. E essas mudas a gente, como forma de compensar elas, para elas voltarem para a arborização urbana do município, a gente doa ela aos munícipes. E quem está feliz com tudo isso é o Harley, que em poucas palavras define como é o convívio com a natureza e os amigos. É massa. Menos cimento, mais verde faz bem pra gente, E o inverno se despede nessa quinta-feira com instabilidades no centro-sul do país.
Pelo visto, daremos as boas-vindas para a primavera com muita chuva por aqui. É isso mesmo, Yara. Boa noite. Olá, Adriana, Reinaldo, boa noite para vocês e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. É isso mesmo, Adriana. A chuva inaugura o período das flores em todas as regiões. Uma frente fria passa pelo Rio Grande do Sul e favorece a formação de chuva em vários momentos do dia. Hoje, a circulação de ventos manteve as nuvens carregadas aqui no Sudeste e no Centro-Oeste e vai continuar influenciando o tempo nas regiões amanhã. No Norte, por mais que a chuva esteja espalhada por toda a região, o tempo estará abafado. E no Nordeste, dia ensolarado em quase todos os estados. Chove mais forte com alerta de temporais neste corredor desde o Amazonas ao Rio de Janeiro. Vamos conferir as temperaturas em algumas capitais. No Mato Grosso, os campograndenses terão um dia agradável, com mínima de 16 graus e máxima de 23. A chuva pode chegar a um volume de 40 milímetros. Aqui em São Paulo, a máxima não passa dos 24 graus. O vento bate 15 quilômetros por hora e pode chover 36 milímetros. E na capital fluminense, a chuva também vai deixar o tempo mais fresco. Máxima de 29 e mínima de 19 graus. Bom, por hoje é só. Volto com vocês. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Yara. Olha, após o intervalo, o Papa Francisco nomeia novo bispo para a Diocese de São Miguel Paulista, em São Paulo. E a história do padre gaúcho que desenvolveu um trabalho pioneiro de evangelização no rádio. Toda sexta, às 3h30 da tarde, Jovens Sarados, Academia para a sua... Setembro, mês de celebrar os 42 anos do Clube da Evangelização. Louvamos e bendizemos a Deus por nos dar esta linda missão de evangelizar. Agradecemos por ter você conosco, lutando, resgatando almas e dizendo que Jesus Cristo é o Senhor para todas as nações. Obrigado, sócio evangelizador, por sua fidelidade e confiança. Clube da Evangelização. Pela fé, somos família. Visite o Santuário do Pai das Misericórdias. Aproveite para conhecer a imagem de São José, Pai de Jesus. Você a encontra na área externa do santuário. São José é o grande exemplo de pai e amigo, de trabalho e amor a Deus. Que Ele nos ajude a realizar nosso trabalho de maneira santificada, fazendo por amor a Deus e em Sua presença, que é capaz de tudo santificar. Esperamos por você. Voltai-vos, Senhor, quanto tempo tardareis? E sede propício a vossos servos. Salmo 89, versículo 13. Chegaram as agendas Canção Nova 2023, ideais para organizar o seu dia a dia e a sua vida de oração. Confira os modelos disponíveis. Agenda Pai das Misericórdias, Nossa Senhora das Graças, São Miguel Arcanjo, Medalha das Duas Cruzes, Jesus Misericordioso. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. O Papa Francisco nomeou hoje o padre Algacir Munhac como novo bispo da Diocese de São Miguel Paulista, após aceitar a renúncia de Dom Manuel Parrado Carral ao governo pastoral. Monsenhor Algacir Munhac nasceu em Cascavel, no Paraná, e tem 55 anos. Fez os votos perpétuos na congregação de São Carlos, os Escalabrianos, em 1995 e foi ordenado sacerdote em 17 de agosto de 1996. O Sistema Canção Nova de Comunicação só faz o que faz porque sócios, amigos e benfeitores mantêm esta obra que tempera com alegria e esperança a vida de muita gente. Estamos com 57% da nossa meta do projeto Dá-me Almas do mês de setembro. Temos poucos dias. Conheça mais esta obra e multiplique o bem. Acesse clube.cançãonova.com e conheça uma forma de
ajudar a Canção Nova. E a você que já é sócio, obrigado por sua fidelidade. Olha, a igreja celebra hoje a vida de São Mateus, apóstolo e evangelista, cujo nome antes da conversão era Levi. Vamos então juntos conhecer um pouco mais da história deste homem que foi tocado por Jesus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. São Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e um importante evangelista. Coletor de impostos, chamado de Levi, Mateus tornou-se um dos maiores seguidores de Jesus e o acompanhou até a morte. Diante do chamado do Senhor, Mateus não hesitou e levantou-se do seu ofício de cobrador de impostos e seguiu a Jesus Cristo. Não só o seguiu, mas também recebeu em sua casa e soube, de forma generosa, de forma humilde, desvencilhar-se de tudo aquilo que o prendia à antiga vida e, de forma humilde, de forma generosa, como servo, como discípulo, soube seguir o Mestre, curando aos poucos as suas feridas. Uma devoção que até hoje atrai milhares de pessoas. Alexandra nos contou um pouco da sua experiência. Foi uma graça alcançada de uma forma que a gente não esperava, inusitada, não poderia ter acontecido daquela forma, não teria como, se não fosse a intercessão de São Mateus. Então, hoje, eu sou devota de São Mateus, com orgulho e de coração. No dia 21 de setembro, determinado pela Igreja para a celebração do apóstolo, os fiéis podem manifestar a sua devoção. São Mateus é considerado exemplo de santidade, trajetória de fé que ensina a seguir a Cristo e tudo deixar por Ele. E agora nós vamos retomar a conexão com São Paulo para conversar com Rodrigo Luiz. Este é o mês em que o Brasil celebra o centenário da primeira transmissão radiofônica, não é isso mesmo, Rodrigo? Boa noite. Exato, e nossa equipe relembra o trabalho pioneiro de um padre. Estamos falando de Padre Landel de Moura, um sacerdote gaúcho, cientista e inventor, responsável pelos primeiros experimentos radiofônicos e o papel do rádio na evangelização. Veja na reportagem de Sidney Fernandes e Rodrigo Tedesco. O gaúcho Padre Landel de Moura fez a primeira transmissão de palavras à distância com auxílio de fios em 1899 em São Paulo. O feito consta nos jornais da época. Foi uma experiência pública que ele organizou, transmitindo a voz humana do Colégio Santana, na zona norte da capital, até um outro aparelho que estava instalado sobre a antiga, que se chamava Ponte Grande, que é a atual Ponte das Bandeiras, sobre o rio Tietê, uma distância aproximada de uns 4 quilômetros. O aparelho do padre não existe mais, mas era semelhante a este modelo, feito por um servidor público apaixonado pelo meio de comunicação anos depois. Landel de Moura registrou a invenção no Brasil e nos Estados Unidos. Esse padre inventor foi longe, porque ele patenteou o rádio no Brasil, e como ele não conseguiu nada, ele viajou para os Estados Unidos e patenteou lá também. O problema, nesse caso, nesse último caso, é que ele não ficou nos Estados Unidos, para comercializar a sua patente. Ele voltou ao Brasil com a esperança de que aqui ele seria reconhecido. O reconhecimento não veio e o cientista Marconi fez a primeira transmissão de rádio em 1901 e ficou com a glória. No Brasil, a primeira grande transmissão por ondas de rádio ocorreu em 1922. E se foi um padre que se arriscou na invenção do rádio, a igreja não podia deixar de apostar nesse meio para evangelizar. 20 anos após a primeira transmissão radiofônica do país, a Igreja Católica tinha sua primeira estação de rádio em 1941. A Rádio Excelsior de Salvador abria caminho para a utilização desse instrumento como ferramenta de evangelização. E, de fato, ele é fundamental na evangelização, haja vista as mais de 200 emissoras de rádio que nós temos no Brasil, mas
eu não falo só de rádios católicas, mas da presença de grupos de paróquias em rádios seculares, onde ou às vezes é transmitida a missa, é feita a Ave Maria. Então o rádio tem uma capilaridade muito grande, ele está mais perto das pessoas. Bom, e antes de encerrar, a gente lembra que hoje é aniversário do cardeal Odilo Pedro Scherer. Ele completa 73 anos. Nestes dias, ele está em Roma, realizando a visita ad limina dos bispos paulistas, que é o encontro periódico com o Papa. Em Roma, teve homenagem para Dom Odilo. Nesta data querida, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Dom Odilo. E você gostou dessas histórias? Então aproveite e compartilhe com seus amigos. Assim, a gente encerra a nossa participação aqui da capital paulista. Desejo a vocês uma boa noite. Boa noite e até amanhã. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens que já estão disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir das 9 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.